Elba, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença, Elba. Deixar o pessoal chegar para a gente começar o estudo. Senhor Deus, Pai de misericórdia infinita, mais uma vez, Senhor, estou aqui para divulgar a mensagem renovadora do Evangelho. Rogo a Ti, Pai da vida, a Tua proteção, a Tua inspiração, para que a gente possa levar a mensagem renovadora a todos os corações, principalmente aos corações dilacerados pelas dores,
e que a tua paz, Senhor Deus, possa penetrar em todos os irmãos que tiraram a sua vida. Pedimos ainda, Deus Pai de infinita bondade, pelos nossos irmãos que estão desencarnando pela Covid, que eles possam ser recebidos, que eles possam ser atendidos em seu retorno ao plano espiritual. E que o Senhor Jesus, nosso médico de todas as almas, possa acalentar os corações dilacerados dos irmãos encarnados. Obrigado, Jesus, mestre amigo de infinita bondade, pelo carinho e pelo amor que tu tens por nós, Senhor. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos que nos auxiliam, que nos amparam por este encontro de hoje. Que na noite de hoje, Senhor, a tua mensagem possa penetrar os corações de quem estiver nos acompanhando e de todos aqueles que futuramente irá acessar a live de hoje. Que a gente possa ser instrumento da tua bondade, ó Mestre Jesus. Que a paz esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre, graças a Deus. A mensagem do Evangelho de hoje será do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O que quer dizer com isso? Essa mensagem de hoje, o que ela quer dizer? Com muitos chamados e poucos os escolhidos. A gente vai estudar a mensagem, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. E aí o item 6, começa dizendo o seguinte: que o item 6 está, nesse primeiro parágrafo, está em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Aquele que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos em vosso nome, não profetizamos em vosso nome? Jailson, seja bem-vindo, Jailson. Edivanilson, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo ao estudo do Evangelho de hoje. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item 6, 7 e 8.
Rolly Max, seja bem-vindo, meu irmão ou minha irmã. Então, e aí eles perguntaram, vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não profetizamos em vosso nome, Senhor? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome, Senhor? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o item 6, ele diz assim, aquele que diz Senhor, Senhor, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Por que será que não entrarão todos no reino dos céus? Claramente, meus irmãos, a gente percebe aqui que Jesus está falando da hipocrisia das pessoas que pregam a mensagem do Cristo. Jesus está falando claramente da hipocrisia. Você diz uma coisa e prega outra. Ok? Quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar, fica até melhor. Então, mas somente entrará aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E aí a gente se questiona, mas qual é a vontade de Deus? Qual? Será que a vontade de Deus é a mesma minha? Qual é a vontade de Deus? E aí a gente pode se perguntar também, pessoal, o que é obra de iniquidade? O que são obras de iniquidade que as pessoas praticam? Boa noite, Adivanilson. Muito obrigado, meu querido irmão. Então, a mensagem de hoje, ela traz muitas reflexões para a gente, Adivanilson. E essas reflexões, elas mexem com o nosso ser interior, com o nosso ser espiritual. Quando a gente tem essa coragem de fazer essa reflexão em cima dessa mensagem, a gente tem uma visão diferente das pessoas que vivem pregando a mensagem de Jesus. Nem todos aqueles que pregam a mensagem de Jesus, aqueles que andam com a Bíblia na mão, com o Evangelho na mão, nem todos eles são santos, são espíritos puros, ou são pessoas de confiança, nem todos, porque muitos deles são enganadores, vivem enganando os filhos de Deus, vivem enganando os seus irmãos, transmitindo a mensagem do Cristo, a mensagem crística do Cristo Jesus, de forma equivocada, vendendo indulgência, vendendo salvação, dizendo que está salvo quem der tanto para uma determinada igreja ou para um determinado templo religioso. Não é assim que a gente vai entrar no reino dos céus. Não é assim que Deus vai nos abrir as portas para entrar no reino dos céus. É a gente falando a verdade para os fiéis. Se você é um pastor, se você é um católico, é um padre católico, se você é um budista, um pregador budista, é um indiano, seja lá um espírita, seja lá quem você for, que religião você for, mas que você pregue a verdade para ela. Não minta. Lembre, faça uma reflexão, viaje no tempo e lembre do que Jesus pregava no Sermão do Monte.
tantas maravilhas que Jesus pregava no Sermão do Monte. Tudo aquilo que Jesus pregava era verdade, verdadeira, verdadíssima, porque era a mensagem do Pai Celestial. Então o Pai Celestial enviou Jesus para a terra naquele tempo para libertar a humanidade de tantas mentiras. Então tudo que Jesus pregava era verdade, porque era a mensagem do Pai Celestial. Todos que praticam a vontade de Deus entrará no reino dos céus. Porém, meus irmãos, nem sempre a minha vontade, a nossa vontade, é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós queremos uma coisa, remédio, minha irmã, seja bem-vinda, minha querida irmã. Valtinho, seja bem-vindo, meu amigo Valtinho. Já fixei aí no rodapé do celular o tema que nós estamos estudando. Então, nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Por isso que nem sempre a minha vontade satisfaz a Deus e nem sempre a vontade de Deus satisfaz a mim. Pode observar que normalmente é assim. E aí, para confirmar isso que eu estou falando para vocês, eu vou contar uma história do desencarne de Geraldo. Essa história ela é contada por Richard Simonetti. E eu faço questão de ler aqui na íntegra para vocês verem como é interessante a vontade de Deus em nossa vida. E nem sempre a gente aceita a vontade de Deus. Vamos à história, pessoal. A história diz o seguinte: Geraldo sofrerá infarte devastador. O coração comprometido funcionava precariamente, sobrecarregando os demais órgãos. Após estagiar algumas semanas no hospital, os médicos atenderam seus instantes apelo, permitindo que retornasse ao aconchego do seu lar. Centro Espírita da Paz, seja bem-vindo, meus irmãos. Então, os médicos permitiram que Geraldo fosse levado para o seu lar, para acabar de falecer no lar. Após estar... Então, que morresse em paz, juntamente com a família. Portanto, não restava nada a fazer. Era um infarto. Não tinha mais como apelar. O problema era irreversível. Os médicos não estavam conseguindo reanimar o Geraldo. O desenlace ocorreria a qualquer momento. O desenlace, ou seja, o desencarne de Geraldo, a qualquer momento poderia acontecer. Geraldo pensava diferente. Moribundo, mas mesmo assim ele pensava diferente. Quase agonizante, apregava-se a existência física, incapaz de perceber a gravidade de seu estágio e sua condição terminal. Tinha medo, ele tinha medo de morrer. Então recusava aceitar a proximidade da grande transição. Afinal, tinha apenas 50 anos de idade, com muito tempo pela frente. Olha só, pessoal, como é interessante essa história de Geraldo.
ele tinha muito apego e ele era um cara novo, com 50 anos de idade, estava ainda na segunda idade. O cara na segunda idade ainda tem muita coisa pela frente, muito progresso. E aí ele imaginava muito desencarnar e deixar tudo isso pela frente. Ou seja, para trás, não pela frente. Então, ele tinha essa dificuldade de desencarnar, com o apego também dos irmãos que ficavam ao seu lado. E aí, o que acontece? Geraldo pensava diferente. O que acontece? Por outro lado, os membros do agrupamento doméstico, ou seja, a sua família, particularmente Genolina, que era a mãe de Geraldo. Genolina era a mãe de Geraldo. E a sua esposa, chamada de Ruth, contrapunha a fé ao sombrio prognóstico médico e se revezavam em longas vigílias, muito junto ao doente Geraldo, a repetir intensivamente orações em favor de sonhada recuperação. Ou seja, a Ruth e a sua mãe oravam constantemente, fervorosamente, rogando ao alto a cura para o Geraldo. Automaticamente, essas energias alimentavam as energias de Geraldo, que Geraldo também no seu interior ele não queria desencarnar. Com as energias das preces fervorosas da sua esposa, da sua mãe e da sua esposa Ruth, aumentava cada vez mais o apego de Geraldo ao corpo físico. E automaticamente, meus irmãos e irmãs, aumentava o sofrimento dele no corpo físico. Porque ele estava em coma por causa do AVC. Então, ele sofria muito. E aí a gente pergunta, isso é a vontade de Deus? Vocês podem questionar, isso é a vontade de Deus? É a vontade de Jesus? Lá na frente a gente vai saber o resultado, o foco final dessa história de Simonetta. Então, pessoal, não bastante os esforços da heróica briga da vida, a morte rodava ameaçadoramente o Geraldo, definitivamente. Então, não o bastante os esforços da heróica briga da vida contra a morte, Geraldo, ele combatia fortemente, ele resistia fortemente. Então, o que aconteceu? Parecia milagre. Parecia milagre. Aquele homem quase morto está vivendo todo aquele tempo. O coração destrambelhado a sustentar a circulação sanguínea. Esperava-se mais que isso, o milagre da recuperação. Então, o milagre da recuperação não veio. Continuando, gente. Ruth
Francisco, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Francisco. Então, pessoal, Ruth recordou-se de Márcio. Ruth lembrou de Márcio, um vizinho deles. E Márcio era espírita. Ruth lembrou de Márcio, que era espírita, conhecido como eficiente médio de cura. Olha só, Ruth achava que Márcio ia curar aquele irmão moribundo. Os passes magnéticos que operavam prodígios. Foi solicitada sua presença. O dedicado servidor do bem atendeu o chamamento de Ruth. Prontamente, foi recebido com renovadas esperanças. Genolina interpretou o sentimento geral. Genolina, a mãe de Geraldo. Ruth, a esposa de Geraldo. O Márcio, o vizinho de Geraldo, que era um médio espírita. Então, agradecemos a Deus. Começaram a oração agora, pessoal. Agradecemos a Deus sua presença. Confiamos em seus poderes espirituais. Ela dizendo com o Márcio, né? Temos certeza que Geraldo será beneficiado. Ou seja, depois que Márcio chegou no lar de Genuína, ela criou um ânimo, uma alma nova, como a gente costuma dizer, e disse essas palavras, como a que eu acabei de dizer. Agradecemos a Deus por sua presença. Confiamos em seus poderes espirituais. Os poderes de quem, pessoal? Os poderes de Márcio. Temos certeza que o Geraldo vai ser curado. E aí, o visitante, quem era o visitante? Márcio. O visitante observou atentamente o doente, Geraldo, e percebendo sua precária situação física, os benfeitores espirituais que o assistiam em suas tarefas transmitiram-lhe orientação precisa pelos canais da intuição. Olha só, pessoal, vamos observar o que os ceareiros espirituais que trabalhavam com o médium Márcio, olha o que os tarefeiros espirituais disseram para Márcio. Voltando-se, através da intuição, né? Eles usaram da intuição, voltando-se para a anciã, que esperava ansiosa, respondeu com humildade. Tenhamos confiança em Deus. Tudo será feito segundo a vontade, a sua vontade. Tenhamos confiança em Deus, que tudo será feito conforme a vontade de Deus. Peço agora que deixe a sós com o paciente por alguns minutos. Quem falou isso foi o Márcio, o médium Márcio. Os espíritos intuíram no ouvido do Márcio que Márcio pedisse para os demais que estavam presentes que deixasse os sós, Márcio e o Geraldo, que já estava prestes a desencarnar. Então, esvaziou-se o quarto. Esvaziou-se o quarto, a porta foi fechada.
Márcio orou contrito, exorando a proteção do céu, amparado por médicos do além. Afetuou a transfusão magnética após que falou ao moribundo. Geraldo, meu irmão, você está no final da sua jornada humana aqui na Terra. Espíritos amigos aguardam há dia, meu irmão, a sua volta. Suas vacilações, considerem sua posição de espírito imortal, de retorno à pátria comum, onde somos mais livres, mais conscientes, mais felizes, sem as limitações da matéria. Ore muito e confie em Jesus. Lembrando o salmista que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faze-me verdes pastos, guia-me mansamente a água muito tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O céu, o cérebro físico em colapso não fixava ao nível da consciência humana a exortação, mas o espírito vacilante e assustado saindo do torco e revigorado pelo passe espiritual, ouviu o apelo e se encorajou. Ou seja, depois daquilo, ele se encorajou e deixou o corpo físico e foi embora. Então, o que achou? Vai sarar? Perguntaram ao Márcio. O que achou? Vai sarar? Esperançosa Ruth, tão logo Márcio deixou o quarto. Nosso Geraldo está muito bem amparado, respondeu. Humilde, o médium, quanto à sua recuperação, é assunto de Deus. Insisto que confiemos no Senhor. Agora é preciso surpreender a vigília. É preciso suspender a vigília, deixar de vigiar. Peço que todos durmam em paz, particularmente nossas irmãs, que estão exaustas. O enfermeiro ficará de plantão. Então, o irmão Geraldo não desencarnava, porque além dele ter medo, as irmãs, sua mãe e sua esposa, ficava às 24 horas, incansavelmente, orando para a cura de Geraldo. E não era aquela cura que Geraldo estava precisando, porque os laços espirituais estavam quase todos se libertando. Márcio despediu-se de suas mulheres, despediu-se das duas mulheres, que aliviadas entregaram-se ao repouso. Nessa mesma noite, amparado pela espiritualidade, Geraldo desencarnou em seguida, foi feita
a vontade de Deus, Pai de infinita bondade. Olha só, depois de uma longa conversa de Márcio com o espírito quase desencarnado do Geraldo, e o sono das duas irmãs, o Geraldo conseguiu deixar o corpo físico. Então, o que quer dizer com isso? Com essa história de Simonete? Que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. É o que a gente quer. Nós somos muito orgulhosos. Nós queremos que tudo seja feito à nossa vontade e não a de Deus. A nossa vontade não serve para Deus, mas a vontade de Deus serve para nós. Porque ela está no nosso planejamento reencarnatório. Nós é quem não nos lembramos da vontade de Deus quando Deus confirmou o nosso planejamento. Foi nós que planejamos a nossa vida aqui na Terra. Foi nós que pedimos, foi nós que analisamos, foi nós que projetamos a nossa existência aqui na Terra. Então, meus irmãos e irmãs, tudo o que acontece, ou tudo o que vem a acontecer, é da vontade de Deus. Porque estava no processo reencarnatório. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, e que os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Então, se nós temos uma fé raciocinada, a gente conseguirá enfrentar tudo que vier pela frente com coragem, com fé e com confiança em Deus. E aí, as nossas construções serão sólidas. Seja bem-vinda, Jaira. Seja bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Então, se a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, sobre o firmamento da rocha, a nossa casa será segura, mesmo com as dores das perdas, mesmo com as mortes dos entes queridos que a gente passa, mas a nossa casa será firme. Porque a espiritualidade superior, Jesus, Deus, Maria Santíssima, irão nos acalentar, irão fortalecer o nosso coração, aliviar as nossas dores, tamanha dores, por conta de alguém que a gente amava tanto e nos deixou. Às vezes de forma trágica, às vezes de forma natural, mas nem sempre é a nossa vontade. Nem sempre a gente quer que aquele ente vá embora, siga a vida espiritual. Nem sempre a gente aceita isso. Para nós, a gente quer que eles continuem por muitos e muitos anos,
em nossa companhia. Mas é a vontade de Deus, isso que a gente quer? É a vontade de Jesus? Será? Por exemplo, pessoal, vamos contar uma história aqui. Minha mãe ou meu pai sofreram um acidente automobilístico. Jair, muito bem, Jair, muito obrigado por se identificar. Seja bem-vindo, viu, ao nosso estudo. Então, Jair, o que acontece? Eu fico com aquele apego tão grande e não quero que minha mãe ou meu pai, aquele ente querido que eu amo, que ele vá embora, que ele volte para o plano espiritual. Deus quer, Deus permite que ele volte. Mas o meu apego, o meu orgulho é tão grande que eu não quero. Será que isso é justo? Será que isso é justo para aquele meu ente? Será? Deveremos fazer reflexões quanto a isso. Então, o nosso planejamento, o nosso querer, nem sempre é o querer de Deus. Mas o querer de Deus para nós é o que a gente precisa aceitar. Ok? Então, muitos irmãos passam anos e anos com câncer. Anos e anos. Adquire a diabetes muito alta e muitos deles vão perdendo os membros, perde perna, perde braço, e a gente fica sem querer libertar aquela criatura. E muitas vezes eles precisam apenas de um gesto espiritual nosso, de um gesto de espiritualidade. Espiritualidade nossa. O que é isso? De uma oração com fervor, para que eles possam se libertar daquele sofrimento que ora está passando. Então, se a gente não tem fé, a nossa casa será feita como aquela pessoa, aquele predeiro, que construiu a sua casa sobre a areia, com preguiça, não procurou aprofundar para fazer o alicerce na rocha, preferiu construir sobre a areia. Logo, quando vem o vento, as tempestades, os torrenciais, a chuva, aquele aguaceiro, o vento, derrubam a sua casa. Porque ela não foi feita na firmeza do amor, na firmeza da fé raciocinada com Jesus. Mas todo aquele que ouve estas palavras, que eu as digo, e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia, e ao longo do tempo, que quando caiu a chuva, os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela veio a sua ruína. A gente vai encontrar isso em São Mateus, no capítulo 7, versículo de 24 a 27. E em São Lucas, no capítulo 6, versículo de 46 a 49. Quem desejar se aprofundar mais nesse estudo de hoje, pode procurar nesses evangelistas que encontrará essa mensagem com mais profundidade.
Aquele, pois, que violar um desses maiores, desses menores mandamentos, e que ensinar os homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Qual foi o último que a gente escutou aqui? Qual foi o último? Foi aquele homem insensato, aquele pedreiro insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque ele não deveria ter construído sobre a rocha? Escavava, fazia a escavação até chegar na rocha firme, mas a preguiça foi grande e aí ele construiu sobre a areia. Então, é considerado a ele essas pessoas que escutam as palavras de Jesus e ensinam de forma errada, de forma equivocada, de forma mentirosa para os filhos de Deus, para os irmãos de Jesus, que somos todos nós, sem distinção, mesmo que não tenhamos religião, mas somos todos filhos de Deus, todos irmãos de Jesus. Que sejamos ricos, que sejamos pobres, pretos, brancos, católicos, protestantes, budistas, espíritas, seja lá qual for, nós somos filhos de Deus. Somos irmãos do Mestre Jesus Cristo. Existe coisa melhor para nós, seres ainda pequeninos na terra, em ter essa certeza? Existe? Não existe. Para mim, Marcos, é a melhor das coisas que existem sobre a terra, é eu saber que Jesus me ama, que Jesus é meu irmão, é eu saber que Deus me ama, é eu saber que Deus me quer bem. Então, meus irmãos, não existe coisa mais grandiosa para um ser espiritual, aqui na terra ou na erraticidade, ter essa certeza. Mesmo que estejamos passando pelo momento de tribulações, mas Deus nos ama. Jesus nos ama. Mesmo que a pessoa seja ou esteja equivocadamente no mal, Jailson, seja bem-vindo, meu irmão. Amaro Brito, meu querido irmão, seja bem-vindo. Então, Deus nos ama. Jesus nos ama. Ele só quer o nosso bem, a nossa felicidade. Um dia cansaremos de sofrer. Um dia cansaremos de ir contra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Um dia a gente cansará. E quando esse dia chegar, Deus, Jesus, estará de braços abertos a nos receber. Jesus dirá para aquele irmão que passou o tempo todo equivocado, Jesus dirá: vem, meu querido irmão, chegue, vem até mim, eu estou de braços abertos, aproxime-se. Nenhuma das ovelhas que o Pai Celestial me confiou se perderá. Venha, meu irmão. E Deus dirá para nós, Deus dirá para aquela ovelha perdida, desgarrada do rebanho, de braços abertos: chegue, meu filho,
A tua morada está aqui. As portas estão abertas da sua morada. Você construiu a sua morada, meu filho. Você plantou o seu jardim, meu filho. Colha, usufrua agora da sua semeadura. Então nós, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Por mais atrasada no mal que esteja, se salvará um dia. Porque todos nós seremos Deus, assim diz Jesus. Todos nós poderemos fazer o que Jesus fazia, assim Jesus falou. Basta que queiramos. Se a nossa fé ainda não é tão grande, ao ponto de erguer das nossas quedas no momento, mas um dia chegará e Deus e Jesus estará nos esperando. Se nós estamos sofrendo as dores horríveis que a existência nos proporciona, acreditemos em Jesus, que tudo passa, tudo passa. Amanhã é outro dia. E esse dia será um dia de felicidade, porque a cada um será dado segundo as suas obras. O Evangelho de Jesus é claro, quando ele fala, a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, que sejamos sinceros para conosco mesmo. Como disse o nosso irmão Jailson, muito bem, ele falou sábado em sua exposição, eu tenho que dizer, eu tenho que praticar o que eu falo. Se eu digo uma coisa para você e faço outra, o que é que eu estou fazendo? Nada. Então eu preciso fazer com que os irmãos espirituais me recebam no desencarne. Por que a gente tem medo da morte? Justamente por isso, por conta do apego que nós temos. É este apego que nos faz sofrer diante da despedida do corpo físico. O corpo físico é um passaporte, é um instrumento que foi dado para o espírito progredir aqui na Terra. Então, quando chegarmos o dia da nossa volta, precisamos ser gratos a Deus. E se a gente tiver coragem de olhar para o nosso corpo físico e dizer para ele, muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade que me deste de servir aqui na terra, pela oportunidade que me foste de morada para o meu espírito aqui na terra. Muito obrigado, meu corpo. Que a mãe natureza, a partir de agora, meu corpo amigo, te destrua e te faça adubo para todos os outros seres que vivem no universo. Se a gente tiver essa coragem, meus irmãos, de fazer isto que eu acabei de falar, nós voltaremos de cabeça erguida para o plano espiritual, tranquilo da jornada cumprida, sem enganar a nenhum dos nossos próximos, dos nossos semelhantes. Porque, como diz aqui, a última frase do Evangelho de hoje
Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos será considerado como o último. O último são dois irmãos, um construiu a sua casa sobre a rocha, esse era um sábio, e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Quando veio as tempestades, demoliu tudo. Então, se eu passo o tempo inteiro enganando o meu próximo, mentindo para o meu próximo, dizendo algo que Jesus nunca falou na vida dele, quando esteve aqui na terra, eu estou mentindo, eu estou enganando o meu irmão em Cristo. E aí eu vou sofrer as consequências quando eu voltar para o plano espiritual. Porque a nossa verdadeira morada não é aqui na terra. Aqui na terra é apenas um palco. A terra é o palco da vida, onde nós estagiamos, onde nós somos os autores, os personagens da nossa vida. Então eu preciso ser sincero comigo mesmo. Vó Luísa, seja bem-vinda, minha querida irmã. Um abraço, minha irmã. E transmita um abraço aí ao pessoal do Vinha de Luz e dos Cemitérios do Bem. Então, meus irmãos, eu preciso ser sincero comigo mesmo, porque se eu não for sincero comigo mesmo, a espiritualidade está vendo. Está vendo. Às vezes, a gente acha que não está. Às vezes, a gente tenta passar a perna nos nossos irmãos encarnados, mas a espiritualidade está vendo o que nós estamos fazendo. Porque eles não têm um corpo físico. E aí eles vão tomando nota de tudo que a gente fez. Então, que a gente seja sincero com os ensinamentos de Jesus, pratiquemos realmente a verdade que Jesus praticava. Para concluir a mensagem de hoje. Muita luz para você, minha irmã. Para concluir a mensagem de hoje, diz o seguinte. Então, aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que executar e ensinar as leis de Deus como realmente elas são, será grande no reino dos céus. Então, olha como é importante a gente ser sincero. Então, mesmo que doa para a gente, mesmo que seja dolorosa para o nosso ente querido, às vezes a gente quer dizer alguma coisa, algum conselho para o nosso ente querido, mas que aquele conselho, ele vai lá no âmago da ferida do nosso ente querido. E ele vai se magoar, ele vai se melindrar. E muitas vezes a gente não diz com medo de magoar. Não é verdade, pessoal? A gente não diz uma verdade a um ente querido com medo de magoá-lo ou dele se melindrar. Mas é bom que a gente procure meios de transmitir a mensagem autêntica e verdadeira de Jesus, pois é ela que nos fará felizes, pois é ela que tirará a nossa máscara da falsidade
da hipocrisia. Não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ficar com essa máscara. Não adianta a gente fazer essas pregações lindas, aqueles palavreados. Tem palestrante que faz cada palavreado que a plateia fica embelezada. Mas será que no seu interior está sendo colocado em prática com toda clareza, sem nenhuma máscara, aquilo que ele está falando? Será? Então, para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, o que importa é a verdade. É a humildade, como diz a nossa irmã vó Luzia. É a humildade. Aquele que quiser ser grande no reino dos céus, que seja o menor aqui na terra. Mas seja o menor sem máscara. Não é com máscara. Porque tem irmãos que dá uma de humilde, de pobrezinho, de simples, mas na realidade não é. Na realidade usa uma máscara. E essa máscara, ela vai cair. Ela vai cair. E quando ela cair, meus irmãos e minhas irmãs, a decepção vai ser grande. A dor vai ser grande. É a dor espiritual, é a dor pior que existe. É a dor espiritual. A dor da vergonha. A dor da decepção. A dor do ridículo. Então a dor espiritual te deixa muito mais para baixo, muito mais deprimido do que a dor física. Você sofreu uma pisa, uma surra, como a gente costuma dizer, dos nossos pais. A gente sente a dor no corpo. Mas você sofreu uma enganação, uma mentira, uma enrolação, uma traição, quando você é traído por alguém. Caramba, isso é uma dor espiritual que dilacera as nossas almas. É preciso que a gente esteja preparado para, diante de uma traição, e aqui eu falo na traição, meus irmãos e irmãs, no ângulo geral da vida. Então a gente precisa estar confiante em Deus, em Jesus, para aceitar a verdade de Jesus, a verdade cristã, pois é essa que nos mostra sem o véu, pois é esta que mostra a nossa luz. Se os Espíritos veem em nós luzes, é porque nós estamos despidos, estamos sem a máscara. Ok? Estamos sem a máscara. Do orgulho, da prepotência, da avareza, da hipocrisia. Então, era esta a mensagem de hoje que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não serão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Isso quer dizer, aqueles que usam das palavras de Deus, mas que são mentirosos, que são hipócritas, não entrarão todos no reino dos céus. Quando ele estiver no sofrimento,
eles irão pedir clemência a Deus, a Jesus. Jesus, me socorre, Senhor, que eu estou sofrendo. E Jesus vai dizer, por que estás me pedindo socorro? Não já cobraste do seu irmão quando fez algo lá na terra? Não há mais nada a cobrar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta mensagem de hoje possa envolver os nossos lares, os nossos familiares, nossos trabalhos, onde quer que estejamos. Que esta mensagem, que a gente possa ser sincero, ser claro diante de qualquer situação em nossa vida. De qualquer situação. Ok? Um abraço a todos. Que Jesus, o Mestre da vida, abençoe a todos. Meus irmãos, como eu já falei muito, eu gostaria de convidar um irmão aqui da live para fazer a prece. Alguém de vocês aqui deseja fazer a prece final? Dê um ok, por favor, pessoal. Bom, gente, no som da melodia instrumental da Ave Maria, eu te peço, Senhor, Senhora, não só para mim, mas para todos os meus irmãos em Cristo, a tua bênção de paz, de amor. Te peço ainda, Maria Santíssima, pelos nossos irmãos que tiraram a sua própria vida, que se desesperaram, Maria Santíssima, num momento de decepção. Não tiveram fé, não acreditaram em ti, Maria, e chegaram a tirar a própria vida. Maria de infinita bondade, ó Mãe de Jesus, perdoa essas criaturas, ajuda todas elas a ter pelo menos, Senhora, momentos de lucidez diante de tanto sofrimento. Obrigado, Senhora querida, Senhora de infinita bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia por todos nós. Muito obrigado, Mãe amiga, pela tua companhia, pelo teu amor, pela tua presença neste momento. Quero te pedir, Senhora de infinita bondade, em nome do teu Filho Jesus, abençoa os lares, todos os lares, tanto daqueles que estão presentes nesta live, para aqueles que futuramente o irmão e irmã que irão ouvir esta live, estes ensinamentos de hoje. Muito obrigado, Maria Santíssima, Mãe de infinita bondade,
pelo amor que a senhora tem. Acolhe, mãe querida, nossos irmãos que voltaram para a erraticidade por causa do Covid. Que eles possam ser recebidos em uma de tuas moradas, ó Deus, de infinita bondade. Muito obrigado, Deus Pai, por mais um dia de existência na terra e por esta noite tão maravilhosa, pela chuva que cai, que molha a terra, que refresca o ambiente. Muito obrigado, Deus Pai, pela grandeza de tua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelos órgãos perfeitos que nós temos, pelas pernas que nos permitem andar, pelos braços que nos permitem abraçar uns aos outros, pela inteligência que nos permite absorver os teus ensinamentos. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão que sacia a fome do corpo e o pão que sacia a fome da alma. Obrigado, Senhor, pela família consanguínea e espiritual. Obrigado pelo anjo de guarda que nos deste, ó Deus. Anjo querido, anjo amigo, anjo amável, que está sempre nos defendendo. Muito obrigado, Deus, por tudo de bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, bem-amados irmãos. Hoje e sempre, graças a Deus.